Ao abordarmos o tema do pecado, nossos pensamentos geralmente se voltam para transgressões severas, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existem outros pecados que, embora desagradem a Deus, muitas vezes não recebem a devida atenção ou não são considerados tão relevantes, pois se tornaram comuns em nosso dia a dia. Contudo, a frequência desses erros em nossa rotina não diminui sua gravidade aos olhos de Deus. A Bíblia nos adverte claramente: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É essencial entender que todo pecado é nocivo, pois nos afasta da presença de Deus e nos conduz à morte espiritual. Reconhecer e arrepender-se de nossos erros é crucial. Neste vídeo, eu quero destacar 4 pecados muito comuns em nossas vidas que desagradam profundamente ao Senhor. Mas antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Primeiro pecado: a mentira. Salomão, em seus provérbios, escreveu: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Muitas vezes pensamos que uma pequena mentira aqui e ali não é tão grave. Mentimos no trabalho, demos algo do nosso cônjuge, enganamos um amigo. No entanto, a mentira é algo terrível. Ela destrói relacionamentos, causa injustiças e pode até levar à morte, como foi o caso de Ananias e Safira. A Bíblia relata que esse casal contribuía para a manutenção da igreja após a ressurreição e ascensão de Cristo. Em uma ocasião, venderam um terreno e decidiram doar parte do dinheiro, mas esconderam isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e o desfecho foi trágico. A história mostra a gravidade de uma simples mentira. Portanto, abandone esse pecado, pois o Senhor detesta a falsidade. Escolha Cristo o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado, o egoísmo. João, em uma de suas cartas, disse: "Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos." Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Em meio à correria da vida, é fácil cair no pecado do egoísmo. Ficamos tão preocupados com nossas próprias questões que esquecemos daqueles que estão desamparados e precisam de ajuda. Muitos pensam: aquele ali sofrendo do outro lado da rua não é meu problema. Alguém vai ajudar. Essa atitude desagrada profundamente a Deus. De nada adianta se dizer cristão sem colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Caso contrário, seremos como os religiosos da parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas 10, onde um homem ferido é ignorado por religiosos, mas auxiliado por um samaritano considerado inferior. O egoísmo revela a ausência do amor de Deus no coração. Terceiro pecado: a inveja. Paulo nos adverte: "Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros." A inveja é um pecado grave que pode nos levar à ruína. Invejar significa desejar o que outro tem sem se alegrar pelas bênçãos alheias. A história de Saul e Davi é um exemplo clássico. Saul começou a ver sua vida e seu reinado ruírem quando passou a invejar Davi, como narra o profeta Samuel. Após a vitória de Davi sobre o filisteu, as mulheres louvaram Davi mais do que Saul, despertando sua inveja. Saul não conseguiu se contentar com suas próprias conquistas e passou a ver Davi como uma ameaça, levando-o a perder a presença de Deus e a destruir sua própria vida. A inveja cega e nos afasta de Deus. Em vez disso, devemos escolher viver pelo Espírito e nos alegrar com as conquistas dos outros. Quarto pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por motivos pequenos? Uma oração não atendida ou um sonho frustrado podem nos levar à revolta, fazendo-nos questionar o poder e a bondade de Deus. Samuel comparou a rebeldia à feitiçaria, mostrando sua gravidade.
A Bíblia relata um episódio no livro de Números 16, onde Corá, Datã, Abirão e mais 250 homens se rebelaram contra Moisés e, por extensão, contra Deus. Esta rebelião não foi vista com leveza. Ela significava uma revolta direta contra a autoridade divina estabelecida por Deus. Moisés, escolhido por Deus, enfrentou a rebelião de forma direta. Ele disse a Corá e seus seguidores para trazerem incensários e oferecerem incenso diante do Senhor, uma tarefa reservada apenas para os sacerdotes. Deus instruiu o povo a se afastar de Corá e seus aliados em um ato de julgamento divino. A terra se abriu e engoliu os rebeldes. Esse incidente nos lembra da seriedade da rebeldia contra Deus e como ela pode levar a consequências desastrosas. A rebeldia é uma armadilha mortal. Devemos buscar fazer a vontade de Deus para permanecer em segurança. Esses são 4 pecados que desagradam profundamente a Deus. Embora existam muitos outros, escolhi focar nestes devido à sua prevalência em nossas vidas. Se você se reconhece praticando algum deles, é importante abandoná-los o mais rápido possível. O Senhor nos ama profundamente e deseja que vivamos em comunhão com Ele. Portanto, peça perdão por suas falhas e acredite que somente Deus pode transformar sua vida. Abandonar os pecados e buscar uma vida alinhada com os ensinamentos divinos é essencial. Lembrar que a Bíblia oferece muitas orientações para esse caminho de transformação e redenção. Em Tiago 4, versículo 8, somos encorajados a nos aproximar de Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Esta é uma promessa poderosa que assegura a presença de Deus em nossas vidas quando buscamos sua face. Além disso, em 1 João 1, encontramos uma verdade reconfortante sobre o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta passagem nos lembra que, independentemente dos pecados que tenhamos cometido, temos um caminho para a restauração e o perdão através da confissão sincera e do arrependimento. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos aconselha sobre a conformação com o mundo e nos incentiva a transformar nossa mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de testar e aprovar a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Isso nos encoraja a buscar uma perspectiva que esteja alinhada com os valores divinos, em vez de nos deixarmos levar pelas influências mundanas. Lembrar que a jornada cristã é marcada por crescimento e aprendizado contínuos. Em Efésios 4, versículos 22 a 24, Paulo nos aconselha a renovar nossa maneira de viver. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe pelas paixões enganosas, a serem renovados no espírito da sua mente e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em verdadeira justiça e santidade. Esta passagem ressalta a importância de abandonar velhos hábitos e comportamentos prejudiciais, substituindo-os por qualidades e ações que refletem a natureza de Deus. No Salmo 51, versículo 10, Davi clama por uma renovação espiritual após reconhecer seus erros. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Este versículo destaca a importância do arrependimento sincero e da busca por um coração purificado e alinhado com os desejos de Deus. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus nos orienta sobre as prioridades em nossa vida. Mas busquem primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Este ensinamento é fundamental para entender que ao colocarmos Deus e seus princípios em primeiro lugar em nossas vidas, Ele cuidará de nossas necessidades e nos guiará no caminho certo. Além disso, em Gálatas 5, versículos 22 a 23, Paulo descreve o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Estes são os atributos que devem caracterizar a vida de alguém que segue a Cristo, refletindo a transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Encorajo você a meditar nessas escrituras e aplicá-las em sua vida diária. Ao fazer isso, você se aproximará mais de Deus e experimentará uma transformação profunda em seu caráter e em suas relações. Por fim, em Filipenses 4, versículo 8, somos orientados sobre o foco de nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa passagem nos guia a concentrar nossos pensamentos no que é edificante e positivo, o que é fundamental para manter uma vida espiritual saudável. Espero que essas palavras tenham tocado seu coração. Continue buscando a Deus em sua jornada de fé e que Ele o abençoe ricamente. Inscreva-se no canal para mais mensagens como esta e compartilhe este vídeo para abençoar outras pessoas. Deus está com você.